Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também na internet o nosso site. Saiba tudo acessando futura.org.br/Conexão Futura, que se encontra os destaques da semana, os nossos episódios mais recentes. O programa de hoje, claro, estará em breve aqui, você pode assistir quantas vezes quiser. E aqui embaixo ter acesso direto às nossas redes sociais, acompanhando aí as novidades do Futura no Facebook, que é canal Futura Oficial, o nosso perfil, ou ainda no Twitter, que é @Canal Futura, nossas atualizações em até 140 caracteres. Bom, ao longo de todo o ano 2016, o Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 181 mil novos casos de câncer de pele sejam diagnosticados no Brasil. Ainda segundo o INCA, a cada 4 casos de tumores malignos registrados entre os brasileiros, 1 é na pele. Durante o verão, naturalmente, a exposição ao sol aumenta e, com isso, é preciso redobrar os cuidados. Aplicar protetor solar toda vez que for sair ao ar livre é a medida mais conhecida para evitar problemas, mas não é a única. No programa de hoje, então, vamos discutir aqui como algumas pequenas mudanças de hábito, muitas vezes, podem contribuir muito para você e sua família se protegerem do risco de desenvolver câncer de pele. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio ao meu lado Leandra Dorce Metsavá, que é diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, Leandra. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está a médica Andréia Mello, da Oncologia da Redditor. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, tudo bem. Bom, você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí ao longo dos próximos minutos para saber tudo sobre prevenção desse câncer que tem atingido cada vez mais brasileiros, né, Leandra? Felizmente tem crescido o número apresentado aí pelos registros do INCA e a gente sabe que existe mais de um tipo de câncer da pele, então você pode falar para a gente os mais comuns, quais são? O carcinoma basocelular é o câncer da pele mais comum. Ele se apresenta como uma lesão papulosa, uma pápula, uma bolinha na pele, sangrante, sangra facilmente, cresce, às vezes fica um pouco ulcerado, com uma crosta e pode ter pigmento ou não, tá? E o crescimento é lento. Se procurar logo um especialista, vai conseguir retirar sem maiores problemas. Mas aí caso não vá procurar ajuda, não perceba e desenvolva esse problema... Ele vai crescendo e vai invadindo localmente. Então, as perdas são locais, raramente ele dá metástase. Então, o problema todo é que ele vai realmente deformando aquela pele, vai comendo, né, aquela pele ao redor e o defeito vai ficando cada vez maior. Então, quanto mais precoce for o tratamento, melhor para o paciente, menos perda tecidual ele vai ter. Bom, e a gente sabe que existem outros, além do carcinoma que a Leandra falou, a questão do melanoma e não melanoma, que esse aí também apavora muita gente, né, André? Você pode falar para a gente diferenciar aí do melanoma e não melanoma? Então, esses subtipos, eles estão relacionados à célula que dá origem ao tumor, né? Então, o carcinoma basocelular, como a Leandra falou, que ocorre das células basais da epiderme. Se a gente tem o carcinoma espinocelular, junto com o carcinoma basocelular, são os tumores mais comuns da pele, e o melanoma, que surge das células que dão pigmento à nossa pele, que são os melanócitos. O melanoma é muito menos frequente, muito menos incidente do que esses outros dois tumores que eu citei anteriormente, e de acordo com as estatísticas do INCA, para esse ano de 2016, a gente vai ter em torno aí de 6.500 casos aproximadamente de melanoma. O melanoma é um tumor muito mais agressivo, é um tumor de pele mais agressivo, e é o tumor de pele que, quando não diagnosticado precocemente, tratado de uma maneira adequada, e mesmo assim, quando diagnosticado precocemente e adequadamente, ele pode recidivar e levar o paciente ao óbito. É dos tumores de pele, de longe, o mais letal. Bom, aí há uma proporção pequena em relação ao número total do número de câncer de pele que o INCA tem previsto para esse ano, né? Como eu abri o programa falando, mais de 180 mil casos são esperados e de 180 mil, 6 mil melanoma é a expectativa aí, pelo que tem aparecido nos registros do INCA. Agora, o que faz muita gente se perguntar também, Leandro, é o que faz alguém ter ou não ter o câncer de pele. Isso também muitas vezes não tem, claro que você pode se prevenir, mas o que vai ser o mesmo dispositivo para um pode não ser para outro, né? Tem muitos fatores ainda que estão sendo investigados, né? Não, no caso do carcinoma basocelular é ultravioleta, o fator causal.
O ultravioleta ele é cancerígeno. Então tá? é a exposição ao sol mesmo. Isso, é basicamente exposição solar. Tanto é que ele ocorre mais nas áreas expostas. Já o melanoma tem um lado da predisposição familiar, genética, né? Paciente de pele bem clara, fototipo 1 e 2, são os louros de olhos azuis, os ruivos, pessoas que raramente se bronzeiam, sempre ficam muito vermelhas, fazem aquela queimadura solar, né? E pacientes com mais de 50 pintas no corpo, pintas verdadeiras. Excluem-se aí as sardas e as manchas de sol. Essa é uma dúvida que muita gente tem. O que diferencia uma pinta de uma sarda? Pois é, para o leigo é difícil saber realmente o que é. Mas a pinta, normalmente, o paciente apresenta ou ao nascimento, que é um nevo congênito, ou nos primeiros anos de vida, tá? Claro que uma pinta depois de uma certa idade, a gente já começa a desconfiar. Depois dos 40, principalmente, não é normal aparecer uma pinta nova. Então, é bom procurar sempre um especialista para um diagnóstico preciso, né? Muito bem. Em relação aos melanomas, a gente sabe, André, que tem a questão do diagnóstico precoce poder ajudar muito e muitas vezes ele é um tipo de tumor muito agressivo, que se desenvolve muito rápido. Por que isso? Sim, isso vai da natureza do tumor, né? As características da célula tumoral. Então, é importante que o paciente, ao notar uma pinta diferente, uma pinta que cresce, que sangra, que não cicatriza, que está elevada, que tem bordas irregulares, que em uma mesma pinta ele consegue observar várias tonalidades, desde o preto, do marrom mais escuro, até cores marrons mais claros, e que ele procure assistência médica, procure um dermatologista para uma avaliação mais minuciosa dessa lesão. O tratamento, o diagnóstico precoce, ele tem toda a relação com o prognóstico final do paciente. Bom, Leandro, a gente sabe aqui em relação a essa avaliação que cada um pode fazer em si mesmo ou em alguém da família, pode começar mesmo por observar as lesões do corpo. Tem a tal regra ABCDE, você pode explicar para a gente o que significa isso? É uma regrinha básica de A de assimetria, B de borda irregular, C de alteração da coloração, D de diâmetro maior que 6 milímetros e E de evolução. Aquela pinta está crescendo, está evoluindo, está se alterando. Se preencher esses 5 critérios, realmente tem que correr para o dermatologista. Tá? Mas, por exemplo, uma sarda, ela tem a borda irregular, mas não tem os outros critérios. Então, normalmente a sarda não tem menor problema. Você observar, é importante ressaltar que qualquer região da nossa pele pode dar origem a um tumor de pele. É claro que os tumores em áreas expostas ao sol são muito mais frequentes, né? Mas a gente tem que lembrar que a palma das nossas mãos, a sola dos pés, a região entre os dedos, por debaixo da unha, então qualquer lesão suspeita também nessas áreas deve levar o paciente a procurar o dermatologista. A dúvida de muita gente também, né? Necessariamente a lesão ou o tumor vai aparecer numa área que foi exposta ao longo da vida ao sol ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Os melanomas, por exemplo, eles podem surgir frequentemente em regiões não cronicamente expostas ao sol. Né? De curiosidade, eu sempre cito que Bob Marley teve melanoma no pé. Melanoma acral. Ele era mulato, né? Ele tinha mãe branca e o pai negro, e ele tinha uma religião Rastafari, e ele se negou a fazer o tratamento, ele morreu com menos de 30 anos do melanoma acral. Então, na verdade, já existia até um tratamento, isso começo da década de 80, que foi a morte dele, né? Fim de 70, começo dos anos 80, e por conta aí dessa negativa dele ao tratamento, acabou perdendo a vida aí por conta de um câncer de pele. Então, é um caso dos mais emblemáticos, né? Que, ou seja, se você seguir aí o diagnóstico do médico, o tratamento indicado, tem chance de cura bem alta, né? Sim. Se for um diagnóstico precoce. Sim. Os melanomas que a gente chama de melanoma fino, né, que não tiveram uma invasão, não invadiram de forma muito profunda a pele, eles têm um índice de cura bastante alto. Se tratados de maneira adequada, com as margens, uma cirurgia feita por um profissional capacitado, com margens adequadas, então tem um índice bastante alto de cura. Essa questão, quando chega no ponto de fato o paciente ter que fazer uma cirurgia, é porque esse câncer
né, tentando explicar para quem está em casa, ele vai entrando na pele em sentido a profundidade da pele mesmo, ele não vai se espalhando por cima da superfície, como normalmente acontece. No caso do melanoma, ele pode dar metástase, ele vai se aprofundando e ele pode dar metástase à distância, para linfonodos, para o fígado. Se espalhando pelo corpo. Isso. E no caso do carcinoma celular é local mesmo, e o espinocelular ele pode dar também metástase para gânglios e outras áreas. Mas todos são cirúrgicos, isso é bem, assim, é importante salientar que todos esses casos são cirúrgicos. Então dá para ter ainda algum tipo de solução, que nada também é tão definitivo assim. A gente fala em câncer, assusta muita gente, né? Ainda tem, infelizmente, essa questão de você ter tipo um diagnóstico positivo para uma doença que pode assustar e a pessoa não querer fazer o tratamento. Não só Bob Marley, mas muita gente morre de medo, né? A questão de tratamento de câncer. Isso a gente pode falar também que evolui bastante, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Hoje em dia é um procedimento, a biópsia, para você ter o diagnóstico, é um procedimento simples. Se for uma lesão bem pequena, a biópsia pode ser feita até no consultório médico. Se for uma biópsia já excisional para tirar e resolver o problema do tamanho, dependendo do tamanho do tumor, talvez tenha que fazer no hospital, com internação day clinic, sai no mesmo dia. Né? Agora, claro que se precisar de uma coisa de refazer, aumentar a margem, aí tem que procurar um cirurgião oncológico. E aí, por isso que no caso do melanoma, que é um tumor mais agressivo, a gente sempre trabalha em equipe. O dermatologista com o oncologista, o cirurgião oncológico, a gente envolve várias pessoas nesse tratamento. E acho que a gente tem que falar para o telespectador também que é importante que sempre que tirar uma pinta, mesmo que seja uma lesão pequena, foi o seu dermatologista, voltar à consulta para pegar o resultado. Porque muitas vezes, tirei a pinta, está resolvido. E às vezes precisa de uma complementação. Depois dessa biópsia, do estudo sobre essa pinta retirada, o pessoal vai fazer ali, né, na verdade, um relato do que aconteceu. Por que isso apareceu na sua pele? É bom saber, né? Vai analisar de uma maneira mais minuciosa ao microscópio, o patologista, o especialista, o dermatopatologista, vai dar um diagnóstico. É um vaso celular, é um espino celular, é um melanoma, como é que estão as margens, precisa de uma complementação cirúrgica, precisa de um acompanhamento mais regular. E isso a gente só vai saber quando receber esse laudo histopatológico. Então é importante que o paciente retorne para saber do seu resultado. E a gente que trata muito tumor de pele, inúmeras vezes escuta esse tipo de história. Eu tirei uma pinta anos atrás, não sei o resultado, e quando a gente vai resgatar esse laudo, olha, era um melanoma e que a gente precisava de uma complementação terapêutica naquele momento. E por não ter sido feita, a doença progrediu e agora a gente tem uma situação, uma doença mais avançada que precisa de um tratamento diferente. E aí, quando está mais avançada, nem sempre só a cirurgia resolve o problema. A doença, o melanoma metastático, quando a gente tem um volume grande de doença considerado irressecável, o tratamento é um tratamento sistêmico, né? Até bem pouco tempo que a gente tinha a oferecer para o melanoma metastático eram quimioterapias, né? Na última década, a gente teve uma revolução no estudo do melanoma e novas opções terapêuticas surgiram. A gente identificou no melanoma algumas mutações no DNA do tumor, né, que provocam a produção de proteínas anômalas e houve o desenvolvimento de alguns comprimidos que agem contra essas proteínas. Uma outra linha de tratamento que surgiu recentemente foram as imunoterapias. Que aí é a gente educar o nosso organismo, o nosso sistema imune, a identificar aquela célula tumoral como intrusa e tratar e provocar uma resposta imune para combater o tumor. Então, esses dois tipos de tratamento, infelizmente, a gente não tem isso disponível ainda na rede pública brasileira, isso já está disponível na medicina privada, mas foi uma grande revolução no tratamento do melanoma que mudou a sobrevida global dos pacientes e a qualidade de vida dos pacientes com melanoma metastático. Bacana. Agora, uma questão importante da gente falar também é que, normalmente, né, a gente sabe da dificuldade do acesso à rede pública de saúde muitas vezes, o brasileiro acaba indo ao médico quando tem um problema, a questão da prevenção ou de ter um acompanhamento aí, muitas vezes fica prejudicado.
E é isso que acontece no consultório também do dermatologista, né, Leandra? Eu queria ouvir de você em relação à população em geral. Você recomenda que, de fato, mesmo que não tenha nenhum problema, vá fazer uma avaliação periódica, vá visitar um dermatologista, ver se está tudo bem de fato, mesmo que o paciente não tenha percebido? É mandatório que essas pessoas de pele bem clara, que raramente se bronzeiam, louro de olho azul, ruivo, com mais de 50 pintas, essas pessoas têm que fazer acompanhamento, principalmente se for descendente direto de alguém com melanoma. Essas pessoas têm que fazer um acompanhamento anual. Então, se você tem pai e mãe com uma história de melanoma, tem que fazer, e se possível, um mapeamento corporal para acompanhar as pintas que já tem. Então, é muito importante essa conscientização da população. E tem algumas partes do corpo onde normalmente aparecem os tumores provocados pelo sol? Sim, principalmente face, a área exposta todo dia, né? Diariamente você está exposto na face, colo, orelha nos homens, que é uma área que aparece muito carcinoma basocelular e espinocelular, os lábios, carcinoma espinocelular, dorso das mãos, dorso dos pés, às vezes nas pernas nos homens, principalmente dependendo da profissão, se for pescador, se trabalhar muito ao ar livre. Está muito de bermuda, muito... Isso. Na verdade, essas áreas do braço, como você disse, orelhas, que estão expostas ao sol. Normalmente, nem sempre o pessoal usa o protetor solar, né? Pois é, a gente sabe que existe uma dificuldade, às vezes pelo preço, ou então porque a pessoa não gosta da sensação, acha que está melado e tal. Então, pelo menos que use uma vestimenta, chapéu, óculos, boné, guarda-sol, evitar o sol no horário de verão das 11 às 16 horas e no horário normal das 10 às 15 horas. Essas são medidas preventivas que ajudam. É claro, hoje em dia tem no mercado tantas formas de proteção solar, em gel, em pó, com cor, sem cor, para pele oleosa, para pele seca. Então, também tentar se adaptar a alguma dessas formulações, tem para todos os preços também, né? Se a pessoa puder comprar, né? A gente sabe, André, também que algumas regiões do Brasil têm maior registro de casos de câncer de pele, né? Região sul e sudeste, principalmente. Sim. Sul, principalmente, que a gente tem a maior concentração de pessoas de pele muito clara, que são esses fototipos que ela mencionou, são aquelas pessoas que não se bronzeiam, pelo contrário, elas ficam com queimadura, ficam vermelhas, né, de olhos claros. Então, são as pessoas que têm uma predisposição maior, aquelas que se expõem excessivamente ao sol, a desenvolver esses tumores. Uma questão que a gente podia falar aqui também em relação a essas mudanças de hábito que eu abri o programa falando aqui, você já mencionou em relação à escolha do horário para se expor ao sol, mas vocês duas também já mencionaram a questão de que existe o tipo de pele que não vai ficar bronzeada, vai ficar vermelho, vai se queimar de fato, mas tem gente que mesmo assim ao longo da vida insiste, vai lá, se expõe ao sol, fica o dia inteiro na praia. Essa mudança de consciência mesmo e de prevenção, de cuidar um pouco mais da pele, pensar que ela vai acompanhar você aí ao longo de toda a vida, tentar provocar essa reflexão pode ajudar aí na prevenção, eventualmente, de casos de câncer de pele, Leandra? Com certeza, porque eu acho que as pessoas se expõem demais, passam o dia inteiro na praia, principalmente as crianças, porque a gente sabe que a fase mais importante da prevenção é antes dos 18 anos, porque o corpo está em crescimento, as células estão em desenvolvimento e todo esse dano é no DNA da célula da pele. Então, claro, que se a criança não tiver nenhuma queimadura, ficar vermelha, ela vai ter menos chance de ter um câncer da pele. Então é importante isso, que os pais que tem que ter consciência de que não dá para ficar o dia inteiro na praia, fora desidratação, diarreia, náusea, vômito, porque a criança fica o dia inteiro e fica às vezes no mar, não se alimenta bem, não bebe água, muito calor, transpira muito. Então acho que tem vários fatores que os pais devem considerar antes de passar o dia inteiro na praia com os seus filhos. Não só na praia, como na piscina, muitas vezes também, ou no clube, ou na casa, ou no condomínio, para quem não vai viajar nas férias, mas a criançada passa lá o dia fora, se expondo ao sol, muitas vezes sem a proteção também do filtro solar ou algum outro tipo de proteção. Isso lá na frente pode cobrar um preço, né, Andréa? Sim. Existe uma relação direta entre o número de vezes que a criança e o adolescente ficou com a pele vermelha, com a queimadura, e o risco de se desenvolver melanoma, por exemplo, na idade adulta. Então, temos que proteger aí as nossas crianças, orientar, passar o protetor solar, né? Lembrar que mesmo nos dias nublados a gente deve se proteger. Vamos à praia no dia nublado? Não preciso passar protetor solar? Isso não é uma verdade, né? A gente sabe que os raios eles vão ultrapassar mesmo nos dias nublados e vão causar o dano à nossa pele.
Esse, na verdade, é um dos principais erros. Aí, não estou sentindo, não está queimando, está tranquilo, está fresquinho hoje, mas saiu na rua, mesmo no inverno, no outono, não só no verão, ao longo de todo o ano, você está se expondo ao sol, você está se expondo ao risco de, eventualmente, esse preço vir na sua conta mais para frente, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia anualmente faz uma campanha de controle e prevenção do câncer da pele. E esse ano, 2015, nós fizemos um site, Controle o Sol. Lá tem uma calculadora de risco. Vou aproveitar de botar na tela aqui enquanto você explica o site. Que a pessoa pode calcular o seu risco de ter um câncer da pele. Exatamente com essas coisas que comentamos aqui, eu e André, sobre a vermelhidão da pele, o número de pintas, o tipo de pele, se é muito claro, se é mais moreno. Então, é interessante que os ouvintes façam essa... Tá aqui, eu estou mostrando na tela, o pessoal acessa o site, controlesol.com.br, aqui coloca já o seu nome, se é homem ou mulher, a idade, também o estado, e vai preenchendo aqui para ver essa calculadora aí. E normalmente o resultado da qual, Leandra, quem tem mais chance aí nessa calculadora de desenvolver mesmo? Os de pele mais clara, louros, de olho azul, com história familiar de câncer da pele e muitas pintas. As pessoas mais morenas, elas têm menos chance, mas o carcinoma base celular, como a gente tem uma miscigenação grande aqui, eu já vi afrodescendente com carcinoma base celular. E é o caso também do melanoma acral, ele é mais comum em afrodescendente também. Então, achar que também porque é negro, tem a pele mais escura, não vai ter o câncer de pele, não precisa se proteger do sol também, não é verdade, né? Todo mundo tem que se proteger. O ideal é, no mínimo, fator de proteção 30. Isso para todo mundo? Para todo mundo. Aí, claro, se for mais clara, a pessoa tiver uma pele muito sensível, você pode ir aumentando o fator de proteção solar. Mas o 30 já estaria de bom tamanho para grande parte da população. Mas eu tenho uma amiga que ela costuma falar, mas o protetor solar não é o passaporte para você ficar lá torrando no sol, não. Ele não vai te deixar imune, entendeu? Ele mesmo no horário antes das 10 ou depois das 4, ele tem que ser aplicado. Não quer dizer que entre 10 e 4 você vai ficar lá se expondo intensamente. O filtro solar não é para isso, tá? É importante ressaltar. E aí tem outros detalhes que eu acho que a gente deve comentar, assim, a quantidade de protetor solar, que não adianta você passar em quantidades mínimas, né? Existem estimativas, talvez para o rosto, uma colher de chá rasa, para um adulto, para o resto do corpo, 2 colheres de sopa. E isso tem que ser passado antes da exposição solar, não é chegar à praia e lá aplicar o protetor solar, né? Então, tempo antes de ir para a praia, isso deve ser reaplicado pelo menos de 2 em 2 horas, ou se teve uma sudorese profusa, ou se teve, se nadou e se secou com a toalha, né? Porque você acaba tirando o resíduo sobre a pele, né? Então isso tem que ser reaplicado várias vezes durante o dia. Muito bem, vamos para a internet para darmos mais dicas para você de casa buscar informações. Além do controle do sol que a gente já mostrou, tem o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é sbd.org.br, que vai aparecer aí para você. Além desse, tem um site onde tem as informações oficiais aí sobre câncer, não só de pele, como outros também. Você pode acessar o INCA, Instituto Nacional do Câncer, inca.gov.br, e ainda mostro para você um outro site, que é o do Grupo Brasileiro de Melanoma, que se dedica aí a pesquisar, a estudar esse câncer, que infelizmente é dos mais agressivos, mas, como já dissemos aqui, tem como prevenir aí se cuidando do sol, principalmente. Bom, já estamos com o tempo estourado aqui, Leandro e André. Muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia. Conexão de segunda a sexta na tela do Futuro, ou qualquer hora do dia e da noite lá na internet. Um abraço e até a próxima.